O Alex Ricardo Ferreira. Leon, viu o cartão virtual da Nintendo? Tipo cartucho digital? Senhoras e senhores, obrigado por ter perguntado isso, porque eu tenho um tópico preparado sobre o último Nintendo Direct do Nintendo Switch. A Nintendo fez esse Nintendo Direct aqui, que provavelmente é o último do Switch. Não, provavelmente não, certamente, porque eles anunciaram que no dia 2 vai ter um novo Direct para falar do Switch 2. Então a gente já sabe que essas coisas vão acontecer. A gente teve esse Direct aqui. O Direct é a transmissão da Nintendo direta para o público. Hoje em dia todo mundo copia a Nintendo, né? Mas é a Nintendo que inventou isso daqui. Porque antigamente você queria falar coisas para o público sobre os seus jogos, sobre a sua empresa de videogame. O que você fazia é numa conferência tipo E3 e coisa do tipo, você fazia meio que um keynote, uma apresentação, e você esperava aí que a imprensa repercutisse o que você estava mostrando. Porém, a Nintendo inaugurou isso daqui, que é a galera da Nintendo falando direto pro povo. Pra que intermediários? Pra que intermediário? Você faz simplesmente uma transmissão na internet. Eles meio que anteciparam aqui quase um formato, um podcast, não é mesmo? Um videocast. E nessa transmissão direta, eles apresentaram uma coisa nova que é cartucho virtual. Que é isso que vocês viram aqui. É uma das coisas, eu vou falar das outras também. Você tem cartuchos físicos pro seu Switch. Você pode trocar entre videogames o seu cartucho físico. E se os seus jogos virtuais fossem cartuchos que você pudesse trocar também e emprestar para os outros? Você já pensou nisso? Você pode trocar entre os seus dispositivos? Você já pensou nisso? E exatamente o que isso daqui é. Como vai funcionar? Eu vou explicar para vocês. Você vai poder, via o aplicativo da Nintendo, carregar um jogo num console seu, num Nintendo Switch seu. Ele vai ser adicionado como se fosse um jogo de download, só que ele é um cartão virtual. Quer dizer que você pode tirar de um dispositivo seu e colocar no outro virtualmente. Os jogos virtuais vão ser tratados dessa forma. Você vai poder trocar entre dispositivos que você tem. E essa é a primeira função dele. E eu vou falar por que do problema. Porque se você tiver jogo virtual da Nintendo atualmente, você pode escolher um console seu para poder jogar o jogo nele sem precisar estar conectado na internet. Se você tiver um segundo Switch, tipo, você tem um Switch que você deixa ligado na televisão e tem um Switch Lite que você quer carregar para cima e para baixo. Acreditem ou não, esse é muitas pessoas estão nessa situação, inclusive tentaram fazer isso funcionar e descobriram da pior forma que isso não funciona. Não vou dizer quem. Então, você simplesmente não podia deixar o seu Switch principal em casa e levar o seu Switch Lite para a rua. Porque se o seu Switch Lite fosse seu console secundário, ele precisava estar conectado na internet para jogar seus jogos digitais. Agora eles criaram um sistema que você pode trocar entre dois dispositivos seus. Em prática, o que você tem são dois dispositivos que podem ser seus dispositivos oficiais para jogar offline. Trocando com o cartucho dessa forma. Mas claro, se o seu cartucho deixar digitalmente sair de um console seu, ele pode ir para o outro. Aí não acabou. Esse não é o único uso. Eles estão ali mostrando, o Zelda entrou, você pode jogar, tal, o cartão foi carregado e ele aparece ali no seu segundo console, né? E você pode usar entre dois consoles. Porém, não é só entre consoles seus que você vai poder fazer isso. E é aqui que está a parte mais interessante. Você vai poder conectar a consoles também do seu grupo familiar. Você vai poder emprestar para alguém dentro do seu grupo familiar. Você tem um jogo seu, aí você tem um grupo familiar que, se eu não me engano, pode ter até 8 pessoas, amigos seus, coisas do tipo, um grupo familiar. Você vai poder emprestar o jogo para essas pessoas. O jogo vai ficar por um período de tempo e depois ele retorna para você. Também não tem o risco de você emprestar o cartucho para alguém e a pessoa desaparecer com o seu cartucho. E isso que é o mais legal. Você vai poder ter um grupo aí, de repente, com 8 pessoas, da sua família, amigos, sei lá, e vocês vão poder emprestar os jogos entre si. Aí você recebeu o cartucho de alguém, você pode jogar, aí o Mi ali tá muito feliz porque recebeu do pai, né? E depois de um tempo, depois de 14 dias, né? O jogo volta. Mas enquanto você tá emprestando, você não pode jogar. Você não pode jogar. Funciona mais ou menos igual um cartão físico, o único fato é que você não pode vender. Você não pode passar permanentemente para alguém. Você pode emprestar para alguém do grupo da sua família e você não vai ganhar dinheiro. E você pode jogar entre dois consoles. Você pode ter um console fixo na televisão e você pode ter um console que você leva com você, por exemplo. É uma aplicação que eu tentei dar pro Lite. Só que depois eu descobri da pior forma possível. Que jogos digitais não são
Você não conseguia Intercambiáveis. dessa forma. Que besteira, não. Isso não é besteira. Você vai poder comprar... O grande problema do Switch hoje em dia, por que a Nintendo tá fazendo isso? O Switch é o segundo videogame atualmente mais vendido da história. Não sei se já passou o PlayStation 2, acho que não. Por que ele é tão vendido? Porque antes você tem um PlayStation 5, você tem o PlayStation 5 da casa. O que acontece aqui na América do Norte, no Brasil não, porque questão de renda e preço é diferente. Mas o que acontece aqui na América do Norte é que o Nintendo Switch é seu. Você pode ter vários Nintendo Switch por casa. Aí surgia aquele pequeno problema para venda digital da Nintendo, que era, se você tem 2 filhos, cada um tem um Switch. Você vai ter que comprar se 2 você jogos. compra o jogo digital para um, o outro não tem. Então, o que a galera fazia? Você cria um incentivo para vender jogo físico. O problema é que o jogo físico a Nintendo ganha menos, porque no jogo digital é o corte... Aliás, Nintendo, desenvolvedor, enfim. No jogo digital, o corte ali é parte para o desenvolvedor, parte para a Nintendo. No jogo físico, tem a parte do varejista. E a logística. E tem toda uma questão de... Os jogos físicos normalmente são vendidos com paridade de preço com o jogo digital. Embora ele tenha um custo muito mais alto de distribuição. Por quê? Porque ninguém vai distribuir seu jogo fisicamente se o digital, o incentivo para um varejista vender seu jogo diminui quando o digital é mais barato, porque menos gente vai comprar. Então existe um acordo tácito, tá? De que o jogo digital ele tem que ter o mesmo preço do jogo físico, normalmente. É um acordo entre a Nintendo, PlayStation, Xbox e varejistas, principalmente na América do Norte. E esse aqui é um jeito da Nintendo criar um incentivo para a galera comprar o digital sem quebrar esse acordo. Lembrando que o digital tem outra vantagem. O jogo não pode ser vendido. Porque toda vez que tem uma venda de jogo usado, a Nintendo não ganha nenhum centavo. Então o que a Nintendo faz é solucionar um dos problemas que levava as pessoas a comprar jogo físico, que é compartilhar entre os Switches da mesma família, sem quebrar nenhum acordo tácito com varejistas. Ela basicamente deu um dos motivos pelos quais algumas pessoas compram o jogo físico, ela deu essa função para o jogo digital. Isso é muito esperto. Não só isso, Dona Nintendinha, ela criou um app também, que é o Nintendo Today. Da mesma forma que a Nintendo fez o Nintendo Direct, que é uma transmissão direta para o público, para você receber as comunicações de forma não mediada, ela vai criar um app também para smartphone, no qual você pode receber notícias da Nintendo. Vai ter um calendário, você vai saber dos lançamentos, essas coisas todas. Para você ficar conectado na Nintendo e ter mais um canal de comunicação. A Nintendo fazendo as coisas que daqui a pouco vai ter mais gente copiando, igual copiaram o Nintendo Direct, não é mesmo? Isso é muito interessante. E tem os outros apps da Nintendo. Ela tá investindo nisso. Tem um app de música da Nintendo. Se você tem o Switch Online, você tem um app que você pode ouvir as trilhas sonoras. Cadê meu celular? É basicamente o Spotify, só que da Nintendo. Para ouvir músicas de videogame. Nas férias, eu ouvi isso aqui muito para dormir. Você vai em Aquatic Ambience, que é a melhor música já feita na história do videogame. Você tá errado, você pensa diferente. E você coloca para repetir, que tem uma função aqui que ele emenda a música uma na outra, mas não assim de quando a música acaba, recomeça. Pelo que eu lembro, é igual no videogame, que a música consegue ficar tocando sem parar. Você pode colocar 1 hora de música, aí você coloca. Aí eu colocava do lado do travesseiro assim e apagava, né? Teve o anúncio também do Pokémon, né? Não mostraram nada de novo. Pokémon ZA, que aqui no Canadá agora a gente tem que falar Zed para não ser deportado, não é mesmo? E eu vou te dizer, como eu vi como as batalhas funcionam, eu fiquei mais animado, porque eu não tinha ficado muito animado antes. O gráfico não me emocionou muito, mas talvez seja legal. Talvez seja legal. Eu vou dar uma chance pra esse Pokémon agora, tá? Sério? Eu vou dar uma chance pra esse Pokémon. Porque vai ter batalha aleatória, você encontra a galera, e também você pode atacar sem a galera ver, chegar stealth, e você dá o primeiro ataque na batalha. E tem bichinhos bonitinhos. Vamos ver. E eu acho que vai rodar bem no Switch 2. Que o meu grande problema com o último Pokémon foi que, tipo, ele rodava pessimamente mal. Rodava da dor de cabeça. Esse acho que vai ser melhor. E eu tenho que mencionar aqui pra galera que é fã, que você perdeu isso, saiu há 3 semanas atrás.
Que é isso daqui, gente, ó. No Switch Online, jogo pra Game Boy, saiu um dos jogos mais importantes da Nintendo, que é o Donkey Kong do Game Boy. Que é basicamente uma evolução do jogo do Donkey Kong original, mas também é o jogo que criou essa série Mario vs Donkey Kong, que a gente já jogou aqui, jogou no canal, eu zerei, inclusive. Todo o nosso Mario Party geralmente é Mario contra Donkey Kong. Não, mas a gente jogou o Donkey Kong aqui, que tem uns bonequinhos que você tem que levar pro final. E a gente gravou pro República, tá? Vai ter Mario Party no República. E esse jogo aqui faz uma ponte entre o Donkey Kong antigo, aquele dos arcades, que você conhece, aquele tradicional de pular barril, com o moderno, com o Mario vs Donkey Kong moderno. Porque é aqui que você tem a estreia do Somersault, de vários tipos de movimento que o Mario faz, que até ficaram populares depois no plataforma 3D. Esse jogo aqui, se você tiver a oportunidade, eu vou jogar agora. É sensacional. E pra terminar notícias da Nintendo, esse Metroid Prime. Porque eu joguei foi ano passado que eu joguei o Metroid foi, final do ano. Metroid? Eu joguei o remake do Metroid Prime pro Switch. E esse Metroid Prime 4 tá parecendo muito bom. É esse o jogo? Não, porque isso aqui é gráfico de Switch. Certamente ele vai ser cross geração e vai ter um pro... Eu assumo, tá, gente? Vai ter um pro Switch 2 também. Mas é assim o jogo? Pra gráfico de Switch ele é sensacional. Caramba, ficou bonito mesmo. Ele... Ficou bem bonito, que é bem diferente do outro, né? Sim. Acho que eles melhoraram um pouco o gráfico. O outro já tem uma qualidade gráfica impressionante. Mas esse daqui, cara, eu vou jogar. Provavelmente vai ser o primeiro jogo que eu vou jogar no Switch 2. Se sair cross-plataforma. Cross-geração, perdão. E ela vai ter poderes também psíquicos. Então é basicamente eu ia falar um BioShock, mas acho que nos outros jogos também já tem. Enfim, gente. Um Metroid mesmo. É um Metroid. Muito empolgado aí com a Nintendo. Dona Nintendo sabe fazer as coisas. Parabéns, Nintendo. Parabéns. Parabéns, Nintendo.